Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, vou fazer esse vídeo rápido aqui como um complemento do outro vídeo que eu gravei lá do pomar da escola, tá? Referente à amostragem foliar e a aula prática que vocês deverão fazer para nós e montar esse relatório para nós, tá? Então, amostragem foliar de agricultura geral. Bem, então, o conteúdo é a amostragem foliar. O encontro anterior era a amostragem de solo, né? Nosso objetivo aqui é você entender e realizar. Você tem que entender e realizar a amostragem foliar no campo, ou aí na planta, no pé de manga aí do seu lote, do seu sítio, ou em qualquer cultura, tá? Eu vou mostrar para vocês ali uma lista de culturas e as principais folhas locais para realizar a amostragem, tá? E isto vai fazer com que em situações reais de campo vocês possam tomar a decisão correta e realizar a amostragem correta para que no futuro a decisão do manejo das adubações sejam bem assertivas, sejam corretas também. Toda a amostragem nunca pode ser falha. A amostragem tem que ser correta, não pode ser falha, tá? Porque é ela que vai dar condições para dizer do resultado daquela amostra, né? De uma área ou qualquer coisa que esteja avaliando. Então, nós vamos usar aqui a plataforma virtual do Moodle. Vocês utilizem aí seus computadores, os celulares, anotações no caderno, bem completo, bonito e organizado. E depois eu vou distribuir os pontos aí de acordo com o que está na carta de recomendação, na carta de navegação, né? E o material complementar pode estar em alguma apostila aí, tá? Então, o roteiro da amostragem foliar. Eu vou mostrar para vocês aqui, é um resumo mais teórico daquele que eu gravei para você, né? Então, o primeiro passo, pessoal, para que serve, para que amostrar um tecido vegetal? Ora, a amostragem foliar serve para você dizer qual é o estado nutricional da planta, tá? O estado nutricional da planta pode ser realizado em momentos que foi após, né, adubações e você quer conferir o estado nutricional da planta, ou já servir de uma ferramenta a mais aliada à amostra de solo, que vai virar uma análise do solo. Então, você vai ter dois laudos. Um laudo de análise foliar da cultura anterior ao próximo cultivo e a análise de solo da área onde você vai cultivar. A hora que você junta esses dois laudos de análise de solo e da análise foliar da cultura anterior, você consegue ter uma precisão maior de como poderá ser o estado nutricional da cultura seguinte. Então, ajuda você a ter embasamento, a tomar decisões no futuro, sabe? Quando amostrar o tecido? Quando eu falo tecido, é o tecido foliar, na grande maioria das vezes, para o estado nutricional das plantas. Mas em situações adversas ou assim excepcional, pode ser amostrado também caule ou frutos, enfim, tá? Aí quando amostrar? Então, eu vou mostrar para você aqui o quadro da quinta aproximação e fala certinho esse momento, tá? Então, primeira coisa, primeira situação, primeira ação que você vai ter que fazer é delimitar um talhão homogêneo, como é feito lá na amostragem de solo. Então, você tem que, a cultura que você for amostrar o tecido vegetal ou as folhas, você vai lá na área que está essa cultura e delimita o talhão homogêneo. Se você quiser fazer uma amostragem, uma determinação da diagnose do estado nutricional de uma planta somente, então você vai tirar somente dessa planta o quantitativo de folhas que eu vou te mostrar aqui na tabela seguinte, tá?
Mas se for muitas plantas, aí você delimita a área, uma área homogênea. O que é uma área homogênea para plantas? Onde as plantas possuem a mesma idade, onde as plantas passaram pelo mesmo sistema de poda, onde as plantas receberam o mesmo tipo de adubação. Então, essas condições de manejo, isso caracteriza um talhão homogêneo daquela cultura, tá? Eu vou te mostrar o exemplo aqui da nossa escola, aqui do IF Goiano. Veja aqui, isso aqui puxando no mapa, a nossa escola, o IF Goiano, tá? Então, vocês conhecem muito bem essa área, ó. Essa área aqui é a área lá onde está as plantas de eucalipto, lá do ILPF, da Integração Lavoura Pecuária Floresta, né? Então, vocês sabem que área é essa. Então, o que vocês fazem? Quando a área é muito grande, vocês vai no Google, né, e delimita a área, viu o tamanho que é a área. Tem ferramentas para medir isso daqui, o próprio Google. Mede o tamanho da área, vê como que ela está homogênea ou heterogênea. Olha só, aqui nós temos um talhão, tá vendo esse talhão que eu estou circulando aqui? Esse talhão aqui, ó, que eu estou circulando, ele é diferente desse outro aqui, apesar de ser as mesmas plantas de eucalipto. Por quê? Essas plantas aqui estão sofrendo algum estresse ou algum manejo foi diferente comparado às outras. Então, o correto é você amostrar somente nesse talhão aqui, ó. Somente nesse talhão, porque esse talhão é heterogêneo a esse. Esse talhão aqui, que eu estou delimitando, ele é homogêneo para ele, tá? Então, você tem que escolher nesse talhão homogêneo. E aí você faz um caminhamento muito parecido com o que faz lá para mostrar o solo. Você caminha em zigue-zague, assim, ó. Vai para um lado, vai para o outro. Então, você começa em um ponto, tira uma amostra. Vai no outro, tira outra amostra. Vai no outro, tira outra amostra. Vai no outro, tira outra amostra. E vai caminhando em zigue-zague, tá? Em áreas grandes, tá? Isso assegura o que a gente chama de representatividade. Já comento isso mais para frente. Veja que um pivô central muito grande, isso aqui são áreas de 50, 100, 200 hectares. O que deve ser feito? Deve ser dividida a área em talhões menores, né, de no máximo aí 30 hectares. Você pode dividir, né, em pizzas, né, aqui em gráficos de pizza, talhões de pizza onde ele é homogêneo, tá? E em cada talhão desse, vamos supor que você pega aqui, ó, delimita aqui sim e vem para cá. Então, esse pedaço de pizza aqui, ó, que eu estou fazendo no pivô, é um talhão que você delimitou. Então, talhão 1, aí depois vem talhão 2, aí depois vem talhão 3, entendeu? Então, você tem que delimitar. Não deixe talhão maiores que 50 hectares, tá? Veja aqui os pés de manga da nossa escola, ó. Então, da mesma coisa, se eu quero determinar o estado nutricional das plantas de manga da nossa escola, eu vou selecionar algumas plantas. Vou nessa, vou naquela, venho aqui nessa, vou nessa daqui, vai lá na outra e vem aleatório, tá? É assim. Isso eu dei um exemplo de manga. Pode ser goiaba, pode ser mexerica, laranja. Agora, se você só tem um pé, ou dois, ou três, ou cinco, tire folhas dessas plantas, tá? Bem, então a representatividade que eu falei de falar para você. Toda a amostra ela tem que ser representativa, fiel ao local que está sendo realizado a amostragem. Se for foliar, tem que representar bem o talhão daquela cultura. Se for de solo, tem que representar bem aquele solo, tá? Então, tem que ter uma quantidade grande. Tá? Então, quanto mais amostras simples, mais representativo a amostra fica. Só que, quanto mais amostras simples, né, mais pontos amostrados, tornarão mais difícil, mais caro, dificultoso ou oneroso o processo. Então, é recomendado que se tire aí de 20 até 50 pontos, dependendo muito da cultura. Na tabela aqui fala sobre isso, tá? Aqui, ó. Em geral, né, são suficientes de 50 a 100 folhas por talhão. Você pode dividir
3, 4 folhas por planta, ou 2 ou 3 folhas por plantas, né? O que dá aí de 20 a 50 plantas por talhão. E aí, um total de 50 a 100 folhas por talhão, né? Ou seja, 2 a 3 folhas por planta, tá? Igual eu fiz no vídeo, né? Uma folha de um lado, outra folha do outro lado da planta, sempre numa altura média da planta. Ó, parte da planta, época e quantidade do tecido necessário para análise química está aqui no quadro da quinta aproximação. Vou te mostrar aí. Aqui, pessoal, ó, o quadro 17. Se eu aumentar muito, não vai dar para ver aqui, né? Ó, fugiu. Quadro 17. Veja só, por exemplo, a cultura do pepino, né? O que fala aqui o quadro 17? Eu vou subir aqui primeiro para você ver o cabeçalho. Ó. Parte, época e quantidade de tecido necessário para a análise química foliar. É o quadro 17, né? Vamos na cultura aqui, por exemplo, sei lá, do café. Ó, terceiro e quarto par de folhas, igualzinho eu fiz no vídeo lá com a folha de goiaba, a partir do ápice dos ramos produtivos em altura mediana da planta. Tá vendo? É aquilo que eu disse lá no vídeo, tá? Estádio de chumbinho, quer dizer, quando o grão do café está no chumbinho, pequenininho. Olha só, 100 folhas, um total, né? 4 folhas por planta. Quer dizer que é uma folha em cada ponto cardeal, né? Então é assim. E aí você vê para as demais culturas, ó. Pode ver para todas aí que você vai achar a melhor recomendação. Ó, veja lá no quadro 17 da quinta aproximação, tá? Você olha lá, tá na página 131, ó. Lá no final, lá no meio da quinta aproximação. No final não, no meio. Página 131, tá? Olha aqui o capítulo, viu? Ó, viu? Fala tudo certinho. Isso aqui é um manual, pessoal. Você deve utilizar. Faça a leitura disso para você ver como que é interessante, tá? Vá lá e faça essa leitura. É somente umas 4 páginas, somente 3 páginas, né? Ó, e aqui já começa a tabela, tá? Aqui, ó, está na página 143, tá? Ó, de 130 a 140, ó, diagnose foliar. Então, a identificação das amostras deve conter o tipo da cultura, qual é a cultura, né? O tipo, a localidade, data de coleta, nutrientes para analisar, né? E o endereço, com as informações de endereço, igual aquela etiqueta que eu fiz lá, que eu mostrei para vocês para a amostragem de solo, tá? Ó, materiais que vocês precisam, já até disse no vídeo. Algum alicate, alguma faca, um canivete, ou tesouro, algum facão, né? Saco de papel reforçado, tem que ser de papel, tá? Não pode ser saco plástico, porque a folha transpira. Ela precisa transpirar, tá? E caneta para identificação, tá certo? Fazer a amostragem e o mais rápido possível que der encaminhar ao laboratório. Então, não façam a amostragem numa sexta, no final de semana, porque o laboratório vai ficar parado, não tem como você levar. Dê prioridade para fazer numa segunda-feira ou num domingo à tarde, tá? E você entrega. Ou, se for postado no correio, peça por Sedex, tá? Se for armazenar, armazene a amostra que está em saco de papel na geladeira, tá? Não tem problema. Evitem amostrar folhas sujas, danificadas, tá? Estragadas, doentes, como eu falei no vídeo. Se tiver alguma impureza de sujeira, só lavar em água corrente, sem passar sabão, nada, tá? Lá no laboratório, isso será feito de maneira organizada, tá certo? Então, conforme o vídeo, faça uma amostragem da folha em qualquer espécie de planta, grave, tire uma foto de você fazendo o procedimento e faça um relatório de todos os procedimentos que você fez ou que deve ser feito para amostrar essa folha, tá? Até você dizer que é para enviar ao laboratório, tá? O modelo é o mesmo daquele lá de amostragem de solo. Tá certo? Então eu aguardo relatórios de todos.